sejam bem-vindos ao canal. E hoje o nosso papo será sobre esta minissérie que estreou recentemente na Netflix, Eric, protagonizada pelo maravilhoso Benedict Cumberbatch. A série, ela é, no caso aqui, é uma minissérie, então não vai ter renovação, gente. Dá pra você maratonar no fim de semana. Ela foi idealizada pela Abby Morgan, que pra quem já é assinante assim, ó, bem mais antigo da Netflix, deve lembrar que tinha uma série chamada River, protagonizada pelo Stellan Skarsgård, outro queridinho. e era uma série assim, sabe, é uma das minhas séries assim dela que eu mais gosto. Né? Achei muito válido assistir. No caso, eu acho River melhor do que Eric, sim. Vou adiantar isso. A questão emocional de protagonistas, né, é algo que se conecta um pouco aqui das produções dela, talvez. E alguns dos episódios são dirigidos pela Lucy Forbes, de outra produção da Netflix chamada The End of the Fucking World. Essa é uma produção em parceria com o Reino Unido, e a Abby, outro conceito pra série, a Abby disse que se inspirou por vivências que ela teve na época da vida dela, que ela morou em Nova York, e também por coisas ali que ela... casos que ela ouvia enquanto crescia e ficou na mente dela. A minissérie é dividida em 6 episódios e o cenário dela é uma Nova York caótica ali nos anos 80. Né? Algumas partes aqui, pelo estilo que tem muita coisa na TV, né? Porque o protagonista ele é um marionetista, palavra bonita. Passou muita coisa na TV assim, né, com Nova York, eu ficava lembrando da Sarah Mason. Eu sei que é bem antes, né, gente, que acontece as coisas da Sarah Mason, mas eu ficava lembrando porque tem aqui esses bastidores de TV. Mas aqui a Nova York não tá tão uma maneira de glamour, como mostra na vida da Sarah Mason. Ela tá completamente caótica, muito poder para pouca ajuda. As pessoas lidam essa coisa do desaparecimento de crianças é uma coisa recorrente. Muitas pessoas em situação de rua que ninguém liga, que muitas poucas almas, né, se preocupam em cuidar. E tem ali os políticos locais que só querem crescer, crescer, crescer e acobertar um ou outro que fazem besteiras, né? Um grupinho sempre. Ela também tem uma pegada de um suspense psicológico e que a gente vai conhecer pelo personagem protagonista aqui, que é o Vincent, interpretado pelo Benedict. É possível que você não saiba quem é Benedict, que Benedict tenha feito essa altura da tua vida, né? Menina, Sherlock, o Doutor Estranho, enfim. Ele aqui interpreta o personagem, o Vincent, que é um personagem muito perturbado, tem vários traumas, tem uns traumas ali do passado, que a gente, assim, em alguns episódios a gente vai notar que é em relação com o pai dele. E nisso tudo ele desconta na bebida, e na bebida ele desconta na esposa e no filho. E o relacionamento entre eles fica meio assim, sabe, desequilibrado. O menino é o que ainda tem um pouco de paciência com ele, mas fica muito desapontado com o comportamento dele muitas vezes. E também tem uns colegas de trabalho, né? Eu falei que ele trabalha com marionetes, ele trabalha em um programa que é um estilo Vila Sésamo. E esse programa é super sucesso, porque usam um nome ali para várias coisas, até para coisas de ONGs, aí também envolve os políticos. E ele também desconta toda essa coisa dele nos colegas de trabalho, apesar de todo o conceito ser ele ter, sabe, uma aura criativa que muitos respeitam. E, né, apesar de tudo, quem é o fã número 1 dele é o filho dele, o Edgar. Então ele tá sempre nos bastidores assistindo o pai. Também desenha muito, quer também criar ele cria o próprio marionete, vamos dizer assim, é o próprio personagem dele, fica tentando que o pai enxergue e veja, e daí vem o nome da série, Eric, porque é um dos personagens que ele cria, o bonequinho azul, fofinho, parece aquele personagem do monstro da C.A. Já sei o nome, o fofinho. Esse é o nome, gente, ai meu Deus. E numa dessas que o Vincent está responsável em ficar com o Edgar, né, a gente acompanha a maneira como é que ele deixa o menino muito liberto, né? Às vezes assim, me deu nervoso ver ele levando esse menino, andando com esse menino na rua. Enquanto ele entra dentro de loja para comprar coisas, ele deixa o menino sozinho lá de fora. Enfim, várias responsabilidades que deixam a gente bem irritado de assistir.
E acaba aí numa dessas que o menino some. Deveria ir pra escola, só que nunca apareceu. E essa responsabilidade que eu mencionei, sabe, do vídeo, a gente às vezes deixar muito aberto, também acaba sendo um foco depois que o Edgar desaparece. E é necessário dizer que nisso tudo, o relacionamento dele fica ainda pior do que já estava com a esposa. Então, os próximos episódios vão acompanhar, a gente vai acompanhar as buscas pelo Edgar e também a gente descobriu alguns podres de alguns coadjuvantes. Quem fica responsável do caso do garoto é o detetive Mike Lidrott, interpretado pelo McKinley Belker III. O McKinley é conhecido pela série A Cidade Nossa e Ozark, outra produção da Netflix. E o detetive, ele tem um outro caso aqui, que é o de um garoto chamado Marlon, que já é adolescente e desapareceu. No caso aqui, o Marlon é um menino negro, e enquanto o Edgar é um menino branco. E aí também a série discute essa diferença de interesses, de poder, né, de famílias, de investimento e tudo mais, para a polícia, né, seguir nas buscas. A mãe do Marlon, ela bate ponto ali quase toda semana na delegacia, pedindo que o filho que voltem a procurar o filho dela. E o detetive é o único que se comove. O detetive é o único que se comove com a história dela e não esquece também do Marlon, né? Toda vez, mesmo sem resposta, ele promete que vai encontrá-lo. E não se preocupe que a gente vai saber sim o que aconteceu com o menino lá. As cenas da mãe dele foram as mais tocantes pra mim. Depois que o Edgar desaparece, o Vincent ele encontra, né, esse rascunho do personagem que ele criou, e o Eric, e ele acha que se ele, né, levar esse personagem pro programa, né, fazer o Eric nascer, ele vai conseguir trazer o Edgar de volta para casa, mesmo sem saber como se o menino tá vivo ou não. Ele acha que vai conseguir isso e insiste para que ajudem a colocar na TV, só que, né, tudo o que aconteceu já tá despedaçando mais ainda o emocional, a saúde mental do Vincent. Então, em parte dos episódios ele fica muito desequilibrado e desfazendo um pouco dos laços que ainda restava para ele, né, e se afundando cada vez mais. Então ele passa a ver o Eric e a conversar com ele. O Eric começa a falar, a dizer umas verdades pra ele, como se fosse assim algo que era pra ser um toque divertido pra série. Foi o que eu extraí, porque a série ela é muito, eu acho que ela lida com muitos assuntos sérios, e parece que com essa coisa do Vincent ver o Eric, ela queria que tivesse um toque de risadinha. E eu não achei engraçado. Ainda mais que conforme os episódios avançam, os podres ali daquele local, aquele cenário que se passa, vão sendo desenterrados, né, com respostas de outras pessoas pelos que fazem com algumas das crianças ali, né, tudo muito pesado. Aliás, destaco aqui, né, que aqui pode ter alguns gatilhos para algumas pessoas, então eu aconselho dar uma pesquisada antes de assistir, também, né, a faixa etária e tudo mais. Então eu não achei tão confortável essa coisa de fazer o Eric ser talvez fosse algo engraçado. Tem no paralelo ali também a investigação do menino Edgar, tem também a investigação que eu falei, que o detetive Ledroyd não desiste do menino Marlon. Então tem várias discussões políticas, sociais, né, como racismo, e também ali era uma época, ali desse cenário era dos anos 80, né? Então era uma época que a AIDS também era algo muito discutido, e como as pessoas tratavam isso de forma bastante silenciosa, porque, né, se soubessem, eles ouviriam muitos julgamentos. E assim também, né, a gente vê, e a série ela tem bastante personagens LGBTs. E também um outro ponto que eu fiquei um pouquinho incomodada é que todos eles só têm defeitos, e só o detetive, que é o único personagem LGBT que, né, que é o perfeito, vamos assim dizer. Assim, em destaque, de quem eu acho que talvez tenha alguma visibilidade nas premiações relacionadas à série, que a gente pode ter uma surpresa, é a atriz que interpreta a esposa do Benedict, que é a Gabi Hoffmann. Ela interpreta a Cassie, que é a esposa do Vincent, conhecida pelas séries como Transparent Lakers. Eu acho que ela é capaz de ela ter um bom destaque aí nas premiações, porque foi a atriz que na época do lançamento da série eu vi mais destaque pela mídia, e o pessoal rasgando elogios pra ela. Então é capaz de ter uma boa
campanha para que ela tenha visibilidade nas premiações relacionadas aí na minissérie. E eu preciso dizer que ela parece muito com a minha professora de literatura portuguesa. Eu até pensei que fosse. Parece muito uma outra. Tem várias participações aqui também legais. Também tem o Clark Peters. Ele interpreta o vizinho dele, do menino Edgar, que parece que o menino Edgar gosta muito dele, só que, né, a polícia já chega batendo na porta dele com mais suspeitas logo nos primeiros episódios, tadinho. Fico com pena dele, né? Achei que fosse acontecer algo ruim depois. Também tem a participação do Dan Fogler, muitos conhecem de Animais Fantásticos. Ele interpreta o melhor amigo do Edgar. E é uma ali que leva umas patadas dele. A série, ela arrasa muito, assim, é uma produção que arrasa muito nesse todo o cenário de Nova York. Você vê que é muito realista pelo toque que a Abby deu. Só que ela tem muitas falhas também, né? Como o fato de que talvez muita coisa aqui, muitos episódios, né, tivessem sido condensados em um e ela tivesse menos episódios. Como a gente é muito difícil. E o Vincent, né, o pai, é um personagem muito difícil de gostar. Pra mim, se tivesse uma eleição assim de pior pai do ano, no caso seria ele. Tem uns episódios que a gente chega a ficar muito irritada com ele, que, sabe, é impossível. Mesmo que depois a série tente ali dar a explicação do motivo, né, desse relacionamento dele com a família e o pai não dá certo. Tem um episódio que eles aparecem e a gente já entende de cara o motivo dele não gostar de contato com os pais. Mesmo assim, eu acho que ela deveria ter feito coisas menores e se focasse só partes aqui, se ela focasse mais na investigação do garoto, dos motivos, né? De algumas coisas. Não posso dar spoiler, né, gente? Senão não tem graça, mas ela tem coisas na conclusão que deveria ser um pouco mais catinha. Personagens que a gente deveria saber o que aconteceu, pra onde foi. Que de alguma forma cruzaram o caminho do Edgar, né? A gente deveria saber. Apesar do final ali da última cena ser uma coisa muito bonitinha, fofinha, ainda fica algumas questões ali, né? E isso me lembra que a trilha sonora dessa série é maravilhosa, né? É uma coisa que eu adorei, foi a trilha sonora muito gostosinha. Eu sempre tenho comentado a trilha sonora porque é uma das coisas que me atrai muito em produção. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que quando o Eric descobre... No Eric não, o Vincent descobre o desenho do Edgar, ele se vê de cara no personagem que o próprio filho criou, né? Que o Eric, ele é uma personificação do Vincent quando ele tá bêbado, porque ele vira um idiota. E é assim que o filho enxerga o pai e criou o personagem. Eu acho que ele se viu muito rápido, né? Bateu ali a identificação super rápida. Nossa, eu sou esse idiota aqui mesmo. E dizer que lá pro final, né? Sabe, né? Todo final de minissérie tem aquela coisa, aquela bola de neve de reviravoltas, né? Com todas as revelações possíveis, uma atrás da outra. E foi revelando todo mundo ali que tinha um podre, todo mundo sendo preso, não sei o quê. E eu achei muito suspeito o pai do Vincent andar com aquele povo todo ali e só ele ficar ileso, inocente. Isso aí não entrou na minha cabeça e até agora eu acho isso muito esquisito. Eu não sei porque queria que isso entrasse na nossa... Queria que a gente acreditasse né, nisso. Eu não acreditei não. Nem um pouco. Enfim, gente, me conta, vocês gostaram de Eric? Qual outra produção, minissérie britânica vocês gostaram recentemente que assistiram? Me indiquem, pois eu amo produções britânicas, principalmente as minisséries. Vocês estão torcendo pra a série ter bastante indicações da Emmy? Já vai sair as indicações do Emmy. Eu acho que talvez o Benedict pegue por consideração. E a Gabi talvez, a Gabi Hoffmann. Não lembro se o Emmy tem categoria para participação especial em série. Mas se tiver para participação especial, talvez o Clark Peters também. Não sei, são pensamentos altos aqui. Me contem se vocês acham que merece mais indicações, ser lembrada. Enfim, gente, é isso. Vou ficar por aqui. Tomara que a maratona renda para vocês. E bebam água.